Olá, estamos começando mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção e edição Robson Donato. Nós queremos hoje abençoar a sua vida, que você possa assistir ao nosso programa com alegria, um programa que toda terça-feira chega à sua casa pela TV Direta. Queremos desde já também abençoar a TV Direta, todos os que trabalham, o Robertinho, todas as pessoas que lá trabalham, para que seja uma TV abençoada, que possa levar alegria, diversão, informação e também a bênção de Deus à sua casa. Deus abençoe também hoje a todos aqueles que domingo passado, foi Dia dos Pais, então todos os pais sejam abençoados, Deus proteja, conceda a saúde do corpo e da alma. No final do programa vamos dar então aquela bênção especial para todos os pais também. Hoje Jesus quer falar muito ao seu coração, Você sabe que na vida nós passamos diversos momentos alegres, momentos tristes, passamos diversas turbulências, dificuldades. O Evangelho hoje mostra Pedro, no momento em que ele perde, que ele duvida, que ele sente medo, então ele começa a afundar. Mas o Jesus adverte, homem de pouca fé, homem fraco na fé. Você vai ouvir como é importante manter-se forte na fé, alimentar a sua fé. Alimentar significa o tempo inteiro buscar a Deus. Buscar a Deus também através dos sacramentos. Buscar a Deus na palavra, mas também dos sacramentos. Se confessar constantemente, comungar constantemente, receber Jesus na sua vida. A oração que Pedro fez naquele momento em que tanto ele sofria, ali quase se afogando, a oração dele foi simples: Senhor, salva-me. E Jesus então estende as mãos. Daqui a pouquinho você vai ouvir a pregação completa, e vai entender um pouco mais sobre tudo aquilo que Deus pode fazer nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque nós passamos sim momentos de desafios, e são nesses momentos que nós precisamos erguer a cabeça, ter nova força, coragem, ânimo, e para isso nós vamos ter Deus no coração. Então que hoje este programa seja um programa que abençoe a sua vida, que a palavra de Deus chegue à sua casa, que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado dela, Nossa Senhora do Rosário e também São José. Nós estamos aqui diretamente do Santuário Nossa Senhora do Rosário, é um santuário diocesano de adoração eucarística. Aqui, todos os dias, a igreja está aberta, desde a manhã até a noite, o Santíssimo fica exposto para a adoração. Muitas e muitas pessoas passam aqui na Igreja do Rosário todos os dias, centenas. Passam para orar, para rezar, para fazer os seus 5 minutos de oração. E como é importante, fazer, às vezes, uma oração pequena, mas o dia muda completamente. Então você também é convidado a, estando aqui pelo centro da cidade de Mococa, passe aqui no santuário, reze, adore Jesus, que está sempre ali. É um santuário de adoração e é também um santuário mariano. No dia 13, foi domingo, dia dos pais, Então, indulgência concedida pelo Papa todos os dias 13 até o dia 13 de outubro, por conta do centenário de Nossa Senhora de Fátima. Então, nos dias 13, todos são convidados sempre também a receber as indulgências, participando da Santa Missa, estando na igreja, numa igreja mariana, ouvindo a palavra de Deus e comungando o corpo e sangue de Cristo, e sempre as condições de costume para receber as indulgências, ter confessado, comungado e rezado pelo Santo Padre o Papa, e feito a obra é estar na igreja rezando e participando da Santa Missa. Que Deus possa então estar conosco. Vamos rezar? Vamos rezar agora o Ângelus, É o momento mariano, estamos próximos das 6 horas da tarde, é o momento de dizer a Deus que nós cremos nele, que nós pedimos força a ele por intercessão da nossa Mãe, Rainha do Brasil, Senhora Aparecida, e também Nossa Senhora
do Rosário. Vamos rezar, acompanhar e já já voltamos. Queremos rezar agora o Ângelus, que é uma oração tão tradicional da igreja. Geralmente se reza ao meio-dia, se reza também às 6 horas da tarde. Te convido agora a rezar conosco esta oração da igreja. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já ia longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém.
Hoje nós celebramos o 19º domingo do tempo comum e é bom falar um pouquinho desta primeira leitura tão rica do livro dos reis, um momento histórico muito importante em Israel. O rei é Acabe e Acabe casou-se com uma mulher pagã, casou-se com Jezabel, que era filha do rei de Tiro, né? E que ficava perto de Sidônia. Então, ela era aquela mulher que tinha como deus Baal, né? Ela começou a influenciar demais o rei. E, por isso, a religião pura judaica começou a se misturar, digamos assim. Ela até pediu que o marido construísse um templo para Baal, né? Portanto, ela estava conduzindo o povo para a apostasia, estava levando aos poucos, né? Influenciando demais o marido, que era judeu, o rei Acabe, né? Mas ela, sendo pagã, adoradora de um falso deus, estava tentando fazer o povo adorar aquele falso deus. É neste momento que a voz de Elias se levanta para contestar aquelas ordens e aqueles desmandos e aquela influência que Jezabel tinha sobre o povo, né? E sobre o marido sobretudo. E aí ela persegue ele porque deseja matá-lo, né? De um lado ele faz uma denúncia pública contra a rainha, né? E agora a rainha manda matá-lo. Então ele foge para o deserto, vai lá para o sul, né? Vai lá para o deserto e aí ele vai chegar no Monte Horebe, onde também Moisés esteve um dia e falou com Deus. E ali ele vai ter um encontro com Deus. Como será esse encontro com Deus? Ali no Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, Moisés, quando falou com Deus, tinha acontecido vários fenômenos, relâmpagos, trovões, ventos, né? Nuvens que cobriam o pico da montanha, enfim, eram palavras epifânicas que mostravam a presença de Deus, a epifania, um Deus que se manifesta. Mas Baal, aquele deus de Jezabel, também se manifestava dessa forma, né? Diziam eles, os adoradores de Baal. Então, agora Elias vai para aquele monte e um dia ele ouve Deus falando para ele, sai dessa caverna porque agora Deus vai passar e falar contigo. E diz assim que o Senhor então veio de repente, quando ele saiu, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia até as montanhas, que vento forte, né? E quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois veio um grande terremoto depois do vento, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois veio fogo, grande fogo, mas Deus também não estava no fogo. E aí, quando pensou que não, né? E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. E ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, pois saiu a entrada da gruta, porque agora Deus estava presente. Então Deus não estava presente no barulho, Deus não estava presente na gritaria, Deus não estava presente nos fenômenos da natureza ali como pensavam os antigos, né? Nos trovões, não estava presente nos ventos impetuosos, no fogo. A manifestação de Deus se dá numa brisa. Olha que significativo, né? Significa que quando nós vamos à igreja, nós também temos que ter esse momento de rezar, de silenciar o coração, né? Momento de conversar com Deus. A Santa Missa é isso. Por isso que na Santa Missa não se pula, não se dança, não se bate palma, não se perde a atenção, né? Não se canta pela igreja correndo, como em alguns lugares, né? Na igreja se reza. Na igreja cada um está no seu lugar, de olho no sacrário, que é o centro da igreja, Jesus de Nazaré. E aí nós mantemos no nosso silêncio o nosso encontro com Deus, porque Deus é uma brisa suave, não precisa fazer um terremoto para que Ele esteja presente. Amém? Ainda de vento também, e de sopro e de mar, fala também o Evangelho hoje, muito rico, né? É uma continuação do outro Evangelho, em que Jesus havia multiplicado os pães, né? Então o Evangelho começa dizendo, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e fossem embora, atravessassem o mar para o outro lado, né? Na verdade não era um mar, né? Era o lago de Genezaré. Mas eles costumavam chamar de mar, né? O mar da Galileia. Então eles foram adiante e Jesus ficou ali na praia, porque ainda tinha areia, apesar de não ser um mar, mas tinha areia, tinha uma praia, né? E aí Jesus ficou ali despedindo das pessoas que tinham escutado ele, que tinha recebido o pão que tinha sido multiplicado, e a barca foi indo, com Pedro e os outros apóstolos, lá para o alto mar, né? É um lago muito largo, né? Parece um mar realmente, né? E aí diz que a noite foi chegando. Jesus, quando terminou de despedir das pessoas,
ele foi rezar num lugar a sós. Olha só, até Jesus gostava de ficar sozinho de vez em quando, né? Aí ele ia para um lugar só, ficava lá ficou na montanha rezando até 3 horas da manhã. Depois ele falou, então agora eu vou lá. De lá da montanha ele olhou para o barco de Pedro e estava balançando uma tempestade, um vento impetuoso. Os discípulos estavam com medo. Então Jesus vai bem depressa atrás deles, caminhando sobre as águas. Ora, é um milagre, sim ou não? Um milagre, como assim? Como a multiplicação dos pães. Mas todos os milagres de Jesus eram em benefício daqueles que necessitavam de ajuda. Jesus então curou leprosos, ele curou os cegos, os surdos, os mudos, os paralíticos, expulsou demônios, tudo para aliviar o sofrimento daqueles que padeciam. Mas agora me diga, andar sobre as águas alivia qual sofrimento? Por que ele está fazendo isso, né? Por acaso ele está querendo se mostrar, ele está querendo, né, dizer que ele é Deus, né? Será que Jesus é assim, aparecido? Não, né? Não. Então qual é o significado? O significado é muito fácil, né? O mar, para o povo hebreu, representava a fonte do mal. Era onde morava o grande dragão, que engolia os homens, né? Então quando alguém se perdia no mar, era devorado por esse grande dragão. Para eles o mar era o sinônimo de lugar perigoso, é o sinônimo do mal. Então Jesus caminhando sobre as águas, é uma expressão hebraica para dizer que ele tem o poder de dominar o mal. Se é do mar que vem o mal, então ele anda sobre este mar, né? Ele tem esta autoridade. Tanto que quando ele está chegando perto do barco, então Pedro ainda diz assim, é um fantasma, né? É um fantasma. Ficou com medo, mais medo ainda. Por que essas expressões aparecem? Veja bem, né? O Evangelho de Mateus foi escrito uns 50 anos mais ou menos depois da morte de Jesus, morte e ressurreição de Jesus e a ascensão ao céu. A comunidade é esta barca de Pedro, a comunidade é a igreja, e a igreja estava passando naquele momento, 50 anos depois da ressurreição, estava passando por grandes turbulências. A igreja estava sendo perseguida pelos judeus, perseguida pelo Império Romano, já que a Palestina era parte do Império Romano, né? E também divisões internas, brigas internas, de modo que é como se a igreja estivesse realmente sendo atacada, balançada em um mar agitado, né? E aí de repente eles falam assim, eu acho que Jesus é um fantasma, ele não está aqui não é possível, né? Se ele estivesse aqui a gente não estaria passando tudo isso que estamos passando. Essa expressão, ele é um fantasma, explica justamente o que Mateus prega para a comunidade dele. Jesus não é um fantasma, porque logo Jesus diz, coragem, sou eu mesmo, não tenhais medo. Ou seja, para dizer, eu estou cumprindo o que eu disse no capítulo 28 de Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. No meio das tribulações, no meio do mar agitado, quando a nossa vida parece estar complicada, quando parece que estamos prestes a nos afogar, é só chamar por Jesus, porque ele chamou, Jesus estava ali, mas Pedro então disse assim, Senhor, se és tu mesmo, não é um fantasma, manda ir até ti, caminhando sobre as águas. Olha que audácia, né? Mas ele quer caminhar sobre as águas. E Jesus diz uma palavra, vem, vem. Ou seja, ele vai dividir o seu poder divino de vencer o mal com Pedro, né? Vem, e Pedro começa a andar sobre as águas. E aí, ele vem bem tranquilo, quando de repente bate um vento de novo, e ele fica com medo, e aí ele começa a afogar. Se fosse apenas um texto histórico, um relato histórico, né? Uma crônica de jornal, seria fácil difícil de entender, porque um pescador profissional estaria com medo de se afogar, né? Ele não sabe nadar? Será que Pedro não sabia nadar? Será que ele não era um profissional da água que vivia no mar, vivia pescando, jogando a rede, tantos e tantos anos, né? Já tinha uma certa idade, já tinha até sogra, né? Portanto era casado. Ora, então, o que aconteceu com Pedro, né? Na verdade é um texto teológico, porque aquele mar significa justamente o mal engolindo a igreja, o mal tentando derrubar e sufocar e afogar Pedro, o chefe dos apóstolos, né? Portanto o primeiro Papa. E aí ele diz assim, salva-me Senhor, né? Ele diz salva-me, é a oração dele.
quando ele diz essa frase, Jesus então estende a mão para Pedro e o retira da água, e eles sobem de novo para a barca. E aí o vento se acalma e o barco fica tranquilo, porque a presença de Jesus dá esta tranquilidade a todos os lugares agitados. Onde houver tantas ondas e turbulências, temos que chamar o nome de Jesus. E aí quando eles sobem ao barco, diz que aqueles que estavam no barco já, os outros apóstolos, se prostraram diante de Jesus e disseram assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha que interessante, né? Já tinham passado por várias etapas no pensamento de quem é Jesus. Quem era Jesus? Era um mestre em Israel. Depois, ele era rabi. Depois, ele era um profeta. Agora, eles já chegam à consciência: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Por quê? Porque só Deus é que vence o demônio, só Deus é que vence o maligno, só Deus é que vence o mar. E o mar, a fonte do mal, segundo a mentalidade judaica, claro, né? No mar não tem nenhum dragão que vai engolir ninguém, mas a mentalidade judaica tinha esta significação na cabeça, e por isso Mateus, que também é um hebreu, ele escreve dessa maneira para os hebreus entenderem, e eles logo entendem que Jesus, caminhando sobre as águas, é declarado pelos apóstolos como Filho de Deus, porque com poder divino ele subjuga o inimigo, ele subjuga o mal. Então o vento impetuoso que balançava a barca, quando Jesus está presente, ele então consegue acalmar, como outras vezes também ele acalmou, né, quando ele dizia silêncio, né, e toda aquela tempestade se acalmava. Hoje queremos estar na barca de Pedro, queremos andar na barca de Pedro, que é a igreja. A barca de Pedro, porque é nela que Jesus está, é nela que Jesus permanece, é nesta barca de Pedro que nós podemos atravessar o mar da vida, mar agitado muitas vezes, sim ou não? Mar agitado, turbulento, a gente encontra muita tempestade no meio do caminho, mas basta chamar por ele, como Pedro disse: Senhor, salva-me, e ele estará pronto a estender as mãos e nos conduzir de volta ao barco, para que daquele barco sejamos conduzidos ao outro lado do lago, que é, atravessando o mar da vida, chegar ao porto feliz da salvação eterna. Deus nos ajude, e Nossa Senhora do Rosário interceda para que tenhamos força de permanecer firmes na barca de Pedro, que é a igreja. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha que bom poder ter levado a você esta mensagem, que foi a pregação de domingo, né? Domingo, o 19º domingo do tempo comum, também o Dia dos Pais, né? Você que acompanhou a nossa pregação, mande também a sua carta, mande o seu e-mail, mande o seu WhatsApp para esse número, né? Que aparece aqui. Mande o seu pedido de oração, nós queremos rezar por você e mandar o nosso abraço também, né? Lembrando que nós temos os nossos patrocinadores, né? Temos a Madenox, uma empresa de móveis planejados aqui em Mococa. Ela faz móveis tanto para os bancos, até para os bancos, né? Todas aquelas bancadas que tem nos bancos, os móveis, equipamentos, como também para casas, escritórios, lojas, né? Você que tem uma loja, precisa de um balcão, tudo na Madenox, né? Precisa de um armário para casa, Madenox. Precisa de uma escrivaninha, Madenox. De um closet mais bem elaborado, chame a Madenox, que vai fazer o desenho, né, lá no computador. Você vai ver, vai ficar muito bonito, e aí você vai aprovar ou não, né, se é do seu gosto. E poderá fazer as mudanças que desejar também, né? Apareça na Madenox, né? Ou ligue telefone, diga que assistiu o nosso programa, vá lá fazer um orçamento para um móvel, para uma estante, enfim, para o que você precisar. Madenox, uma empresa que fabrica móveis planejados para a cozinha, para a sala, para o banheiro, para todos os ambientes da casa, e também para empresas e lojas. E também queremos lembrar da R Vídeo Produções. Você que tem um evento, você que vai fazer um evento, tem uma festa de casamento, um noivado, tem um aniversário, né, ou qualquer outro evento, uma formatura, ligue para R Vídeo Produções.
peça lá um desconto, diga que assistiu ao nosso programa e você terá um trabalho profissional. Porque nós podemos, hoje em dia, todo mundo tem celular, né? A gente pode fazer os nossos registros, né? Mas nem sempre sai de uma maneira profissional. Mas você chame a AR Vídeo Produções para que você possa ter um registro profissional do seu evento, com iluminação adequada, com a direção de imagem, de câmera, fotografias, enfim, né? O seu evento ficará muito mais valorizado. Que Deus possa, então, abençoar. Vamos ouvir, então, os nossos patrocinadores. Voltamos em seguida. Próximos do mês de setembro, né? E o Dom Vilar hoje vai falar um pouco para nós sobre a Bíblia, a palavra de Deus, né? Por isso ele conta para nós a parábola do semeador, indicando, né, que o problema não é a palavra, que é a semente, também o problema não está com o semeador, que é o próprio Cristo, né? Mas está no terreno, né? Como dizia, né, Dom Vilar, o padre Antônio Vieira no sermão da 60ª, né? Quando ele analisa essa parábola do semeador, ele fica dizendo por que não dá fruto, né? Exatamente porque Jesus, naquele momento, ele estava se dirigindo a pessoas que estavam falando, por que você tem pregado já 1 ano e meio, pregando, anunciando, curando, libertando, e mesmo assim ainda tem gente que não ouve, né? Então, aí o padre Antônio Vieira diz assim, a culpa não é dele, do semeador, mas foi do terreno onde caiu a semente, né? Onde pode produzir frutos 30, 60, até 100, se for realmente acolhida esta semente. Que bom, né? Então, prepare o seu coração, vamos ver que tipo de terreno é o seu coração e como que, muitas vezes, esses terrenos todos convivem, né, ao mesmo tempo também no próprio coração nosso. E como que a gente faz para aumentar a parte mais fértil, né? O terreno bom. Obrigado, Dom Vilar. Satisfação. Vamos ouvir. Estamos refletindo hoje sobre a parábola do semeador. A palavra de Deus, portanto, ao centro da nossa reflexão, nos convida a ser terra boa, que acolhe a palavra, que produz frutos abundantes na vida de cada dia. O livro de Isaías, capítulo 55, versículos de 10 e seguintes, compara a palavra de Deus à chuva. A chuva não voltará sem ter cumprido a sua missão. Assim, a palavra de Deus não volta a Deus sem ter cumprido sua missão na terra. Ao povo no exílio, já cansado e desiludido de voltar à sua terra, o profeta anuncia que Deus é sempre fiel à sua palavra, às suas promessas. Sua palavra é como a chuva e a neve. Caem do céu e não voltam sem terem produzido o seu efeito. Deus não esquece o seu povo, a sua palavra nunca falha. Em Romanos, o capítulo 8, versículos 18 e seguintes, Paulo ensina que o tempo da semeadura é difícil. Sofre-se com a dor e a espera, mas não se trata de um grito de morte, e sim do início de uma nova vida que vem. Mateus, capítulo 13, versículos 1 e seguintes, a parábola da semente, a parábola do semeador, expressa que o fruto da palavra de Deus depende da qualidade da terra que a recebe. Com essa parábola, Mateus inicia o terceiro discurso de Cristo composto de 7 parábolas do reino. O semeador saiu a semear a semente. Parte caiu no caminho, os pássaros vieram
e comeram essas sementes. Parte caiu no terreno pedregoso, onde brotou e logo secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. E finalmente, parte caiu em terra boa, produzindo frutos de 30, 60, 100 por uma semente. Jesus teve dificuldade em ver aceita a sua palavra pelos que o ouviam. Havia quem não acreditava, quem mesmo tinha simpatia para com Jesus, mas desistia de segui-lo em seguida na vida prática. Quem via a mensagem de Jesus como uma ameaça, devia mudar de vida, afastar-se dos seus apegos, do poder, da riqueza, e hostilizava e tramava até a morte do próprio Jesus. No fim, ficaram com ele só alguns discípulos. Até eles tinham dificuldades, tinham suas dúvidas. Será que a palavra de Jesus estava se tornando ineficaz, sem força, diante dessas realidades? Jesus, então, usando esta parábola, mostra que, apesar dos obstáculos, a semente nunca perde a sua força. Deus lança a sua semente em todas as direções, não recusa semeá-las nos terrenos todos, nem aos pecadores endurecidos, nem às pessoas superficiais, levianas, nem às pessoas imersas nas preocupações do mundo, dos prazeres, dos negócios, fechados em si mesmos. O homem pode fechar-se à palavra de Deus e até rejeitá-la, mas sempre haverá aquele terreno que vai produzir fruto. 30 frutos por semente, 60 e até 100 frutos por semente. O acolhimento do Evangelho não depende nem da semente, nem do semeador, mas da terra e da sua qualidade. Diante da palavra de Deus, há 4 tipos de ouvintes, portanto. Aquele que tem um coração duro, como a terra pisada da estrada. Não permitem que a semente da palavra de Deus penetre em seu coração. Satanás se encarrega de eliminar os grãos caídos que sobraram no chão. Vem em seguida ao coração inconstante, que se entusiasma com facilidade ao ouvir a palavra, mas depois desanima rapidamente diante das primeiras dificuldades. A palavra de Jesus não pode criar aí raízes profundas. Há aqueles que têm o coração materialista, são até muito religiosos, mas dão prioridade à riqueza, aos bens do mundo, do consumo. Essas preocupações são como espinheiros que sufocam a semente da palavra. Há também os que têm um coração aberto e disponíveis, são generosos. Neles, a palavra de Jesus é acolhida e dá muito fruto a todo tempo, como ouvimos do Salmo, mesmo em tempo de seca, é como uma planta à beira d'água que produz sempre fruto. A parábola propõe, portanto, 3 perguntas. Que terreno somos? Às vezes questionamos o pregador da palavra de Deus. Foi muito comprido, foi repetitivo, foi pesado. Por que não questionar também a nossa atitude de ouvintes diante da palavra que fala sempre a nossa vida, ao nosso coração? Segunda pergunta, que semeadores somos nós? Cuidamos do nosso terreno? Retiramos as pedras e espinhos que atrapalham? Procuramos aprimorar a semente que usamos? Ou já tem validade vencida porque não estudamos, não nos informamos, não nos atualizamos através da catequese, da liturgia, através da família, da escola, da comunidade, através do canto.
Terceira reflexão e pergunta: vale a pena semear? A parábola é de esperança. Cada semente produz um projeto para realizar este sonho de Deus na nossa vida. Jesus é este semeador, nós também somos semeadores. Jesus semeia em todos os terrenos, mesmo nos mais áridos e inférteis. Algumas sementes acabam germinando. O importante é semear o grão da esperança, semear o sorriso para que resplandeça ao redor de nós, semear nossas energias para enfrentar as batalhas da vida, semear nossa coragem para reerguer a coragem do outro, semear o nosso entusiasmo, a nossa fé, o nosso amor. Apesar do aparente fracasso, o sucesso do reino está garantido. E o resultado final será algo de surpreendente e de maravilhoso. A palavra de Deus não voltará sem produzir o seu fruto. Que a palavra de Deus, com toda a sua vitalidade, possa produzir em nossas vidas os melhores frutos na família, na comunidade e na sociedade. Que Deus abençoe a todos os que nos acompanham nesta reflexão sobre a palavra, sobretudo ao refletir sobre a parábola do semeador. Muitos frutos, muitas bênçãos para todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E agora chegou o momento da bênção da água. A água nós temos aqui no altar. Você pegue a sua água, sua garrafa ou seu copo com água, para que também, como esta água do altar será abençoada, também a sua água em casa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Deus de amor e bondade e misericórdia, nós os pedimos, abençoai e santificai esta água, infunde nela a vossa graça, para que, se tornando água benta, sirva para a saúde do corpo e da alma dos vossos filhos que delas fazem uso. Onde forem aspergidas, todo mal seja vencido e afastado, e a tua graça alcançada e derramada. Abençoai e santificai esta água, que ela lembre para nós o nosso batismo, que nos purifica e santifica. Por intercessão da Virgem do Rosário e São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A sua água também está abençoada. Pode beber um gole. Beber água benta sempre é importante, é um sacramental que nos livra de muitos males e também abençoa nossa vida e nossa casa. Daqui a pouquinho, daqui mais alguns instantes, nós vamos dar a bênção final com a relíquia, com as relíquias que estão aqui, relíquias dos videntes de Nossa Senhora de Fátima, né? O Padre Celso nos emprestou, né? Nós agradecemos ao Padre Celso da Santa Luzia, que nos emprestou as relíquias de Jacinta, relíquia também aqui de Francisco, e no meio um pedacinho da árvore da azinheira, aquela árvore onde Nossa Senhora aparecia para os pastorinhos. Então daqui a pouquinho o Padre vai abençoar todos os objetos que você deseja, também com a relíquia, pedindo a intercessão de Jacinta e também de Francisco. Já estamos quase no meio, né, do mês de agosto, e está próxima a festa de Nossa Senhora do Rosário, né? Nossa Senhora do Rosário é a padroeira aqui do santuário e, como todas as paróquias têm suas festas para homenagear o seu padroeiro, também nós homenageamos Nossa Senhora do Rosário todos os anos. Vai ser a 11ª festa ou a 12ª festa de Nossa Senhora do Rosário. Vão ser 2 finais de semana, do dia 6, 7 e 8 e depois o dia
13, 14, 15, 16, vai ser no outro final de semana também. 2 finais de semana. Você pode nos ajudar, pode colaborar. Colabore também enviando a sua oferta para o nosso programa. O nosso programa precisa de novos patrocinadores, né? Mande o seu patrocínio, anuncie a sua loja aqui, anuncia também o seu negócio, enfim, né? Venha divulgar, porque a propaganda, como se diz, é a arma do negócio, né? Então você precisa deixar visualizado publicamente o seu negócio, oferecer o seu trabalho, né? Então anuncie no nosso programa, ligue também para o Robson Produções, que ele vai orientar você como você pode fazer para patrocinar o programa. E para ajudar na festa, seja um festeiro. Seja festeiro, né? Você que nunca foi festeiro ou que já foi várias vezes, né? Às vezes a gente fica perguntando quem será que podemos convidar, né? E às vezes tem gente que fica assim, por que não me chamou? Então agora eu te convido, né? Você que é aqui da nossa cidade, que quer ser festeiro também aqui na Igreja do Rosário, fale com a Cida, que é a presidente da festa, e também com o Dedé, que é o vice-presidente da festa, e todos os demais coordenadores de todas as barracas, né? Venha ajudar, venha colaborar, venha participar, enfim, é em outubro, né? O dia de Nossa Senhora do Rosário é dia 7 de outubro, né? Dia de grande bênção para toda a igreja, porque celebrar o dia de Nossa Senhora é celebrar o dia da Rainha do céu e da terra, daquela que intercede por nós o tempo inteiro e cujo nome faz estremecer o inferno, porque ela, concebida sem pecado, venceu o mal, pisou a cabeça da serpente, porque foi preservada de toda a mancha do pecado em vista dos méritos do seu Filho Jesus. Para que ele viesse puro, o ventre de Maria tinha que ser puro. Vamos homenagear com muito amor a nossa mãe, nossa padroeira. Sempre lembrando também que onde está Maria, sempre está São José. São José também é o homem escolhido entre todos os homens do mundo, de qualquer época e lugar. Deus escolheu ele para ser chamado de Pai pelo Filho de Deus. Então São José tem muitos méritos. Peça também uma graça por intercessão de São José. Aqui na Igreja do Rosário, como você pode ver, tem de um lado a Nossa Senhora do Rosário e do outro lado São José, e nós pedimos sempre a intercessão deles, e assim a família toda seja abençoada. Quem quiser fazer a sua doação também para manter o nosso programa, aqui está o número da conta bancária da Igreja do Rosário, né? Você pode ir lá no Bradesco, depositar ou fazer uma transferência. Ajude, colabore com o nosso programa, com a nossa igreja. Estamos sempre abertos para receber a sua ajuda e precisando também, né? Também reze sempre uma Ave Maria por todos nós. Deus te abençoe. Vamos agora, são os momentos finais do nosso programa. Vamos receber esta bênção com alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, São Judas Tadeu, Santa Rita de Cássia, São Pio V, São Pio X e São Padre Pio, Santa Joana d'Arc, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, Deus abençoe. Amanhã o programa será reprisado aqui na TV Direta, 10 para as 10 da manhã, e estará disponível também no YouTube. Acompanhe o nosso canal Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda. Até o próximo programa e boa semana a você e a toda a sua família.